O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje, a nossa conversa é com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, o André Luiz Araújo. Bom dia, presidente. Bom dia. Presidente, na visão da associação, o que as medidas elas trazem para os bares e restaurantes? Bem, o processo de acompanhamento nessa pandemia, ele se dá já há bastante tempo, quase 2 anos letivos, e nós estamos agora numa nova fase, né? Essa cepa que vem surgindo e criando toda essa preocupação com o aumento nos leitos hospitalares, fez com que o governo renovasse aí os decretos que limitam a atuação, ou pelo menos criam novas regras, né, para que as atividades econômicas voltassem a funcionar com mais rigor. O pedido do processo da caderneta de vacinação, ou passaporte da vacina, como é conhecida, fosse exigido pelos bares e restaurantes, nos parece ser uma medida em que, apesar da preocupação voltada para a questão da saúde, o nosso setor, já comprovadamente pela Fundação Fiocruz, já foi apontado como um dos setores que tem uma baixa contaminação, então em torno de 2%. Então, nosso setor não é, com certeza, aquele que mais propaga a doença, porque o ambiente do bar e do restaurante é considerado já por várias entidades e vários institutos como um ambiente seguro, porque 94% das fiscalizações que foram feitas pelo PROCON durante o ano passado foram aprovadas pelo órgão como cumprimento, como nós complementando e honrando com o compromisso de aplicar a segurança sanitária nos estabelecimentos. Então, de qualquer forma, independente dessa nossa opinião, nós vamos sim fazer valer e exigir o passaporte de vacinação para os clientes. Presidente, vocês acreditam que haverá uma diminuição na frequência dos estabelecimentos com essas medidas? Bom, o movimento sim, nós acreditamos que haverá uma queda, porque é um filtro que se coloca e isso acaba por mexer com a paciência do cliente, né? Então, com certeza, muitos não vão suportar ficar aguardando uma fila. E em alguns ambientes, como praça de alimentação de shopping, por exemplo, que tem um volume grande de circulação de pessoas, a partir do momento que você coloca um funcionário para pegar todas as informações necessárias do cliente, como apresentar o passaporte de vacinação, fazer algum tipo de anotação do controle, entregar uma ficha ou uma pulseira para poder validar a admissão do cliente que está dentro do estabelecimento. Então, todo esse processo, a depender de caso a caso, ele deve levar alguns minutos e isso vai acabar ocorrendo um atraso no atendimento, consequentemente uma queda na procura dos estabelecimentos. O senhor acredita, então, que talvez nós voltemos ao período dos deliveries, que era uma coisa que estava ocorrendo no início da pandemia? Não, acredito que chegue a esse ponto, né? O delivery é um serviço que atendeu durante uma situação muito mais crítica. Nós estávamos com um processo de vacinação muito em baixa ainda. Hoje é o contrário, né? A vacinação tem sido um sucesso. O Brasil tem vacinação no mundo e as pessoas, a população, ela acredita na vacinação. Então, só esse fato dá uma garantia que as pessoas estão dispostas a ir com mais vontade aos bares e restaurantes, como tem ocorrido. Está bem. Muito obrigada, presidente. Ok, por nada. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, André Luiz Araújo, que falou um pouquinho sobre a opinião da associação em relação às novas medidas restritivas que começam hoje. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.